Em maio de 2023, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa do tenente-coronel Mauro Cid por suspeitas de fraude em cartões de vacinação de pessoas ligadas ao ex-presidente. Agentes da PF prendem o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e, posteriormente, firmam acordo de delação premiada com ele. A partir das provas fornecidas por Mauro Cid, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, desenrola a trama do golpe. O plano golpista na minuta do golpe é encontrado. Uma reunião de Bolsonaro com ex-ministros expõe golpismo no centro do governo federal. Militares incitam a adesão de membros das Forças Armadas e Bolsonaro transfere R$800 mil para os Estados Unidos, de onde aguardaria pelo golpe, segundo informação da PF. Neste vídeo, vamos mostrar em detalhes a cronologia da tentativa frustrada de golpe do ex-presidente Bolsonaro. Delação de Mauro Cid. Sob autorização do ministro Alexandre de Moraes, a PF realizou as buscas na casa de Bolsonaro e prendeu 6 pessoas, incluindo Mauro Cid, sob a alegação de que o ex-presidente, Cid e possivelmente Marcelo Costa Câmara tinham conhecimento da inserção fraudulenta dos dados de vacinação. Ocorrida em maio do ano passado, a Polícia Federal abriu investigação para apurar suspeita de fraude nos registros de vacinação do ex-presidente e de sua filha, onde os dados sobre a vacina contra a Covid-19 teriam sido inseridas irregularmente no sistema do governo para permitir a entrada de Bolsonaro e sua filha nos Estados Unidos. Segundo a PF, as inserções fraudulentas ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, alterando a verdade sobre a condição de imunização dos envolvidos. 4 meses depois, a Polícia Federal aceita o acordo de delação de Cid e, liderado por Alexandre de Moraes, o STF homologa a colaboração do tenente-coronel. Mega operação mira articuladores do golpe. No último dia 8 de fevereiro, agentes da PF cumprem diversos mandados de prisão, busca e apreensão determinados pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi pela primeira vez um dos alvos da operação, que mirou militares de alta patente por envolvimento em uma organização criminosa para a abolição do Estado Democrático de Direito. Ao todo, 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra os acusados de tentar manter Bolsonaro na presidência, mesmo após o resultado eleitoral do último pleito. Na base da decisão que autorizou a operação, a delação de Mauro Cid. Cronologia do fracasso bolsonarista. Prova-chave da Polícia Federal, o vídeo de uma reunião de Bolsonaro, ex-ministros e aliados no Palácio do Planalto. Em julho de 2022, o ex-presidente afirmando que pode perder a eleição e convocando os apoiadores para participarem de um plano golpista. No vídeo, o ex-presidente reitera seu apoio ao voto impresso e critica fortemente o Supremo Tribunal Federal, chamando-o de Super Supremo e insinuando que o tribunal toma decisões que vão além de sua jurisdição. Sem apresentar uma única prova, Bolsonaro alega que o Supremo está preparando o terreno para uma vitória de Lula no primeiro turno, acusando os ministros de prepararem uma Tem VAR na eleição. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Mensagens de áudio e registros na Alvorada apontam articulação do deputado federal Eduardo Pazuello como incitador de, abre aspas, uma ruptura constitucional no país. As informações foram veiculadas originalmente pelo jornal O Globo, com base no relatório da Polícia Federal, que serviu de base para a mega operação contra aliados do ex-presidente por suspeitas de tentativa de golpe. Uma das conversas citadas pela PF é um áudio gravado em 8 de novembro de 2022, onde o tenente-coronel Mauro Cid relata a um interlocutor
que Bolsonaro recebia, àquele momento, visitas pessoais e sugestões para uma ruptura institucional, além de pressão para tomar medidas mais fortes para reverter o resultado das eleições. Desde antes das eleições, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos bolsonaristas difundiam a ideia de que o artigo 142 da Constituição Federal, cuja regulação versa sobre o papel das Forças Armadas, poderia ser usado como base para suspender o novo governo. Ainda em novembro, já com Lula eleito para o terceiro mandato, o empresário e dono da rede Avan, Luciano Hang, fez pressão para que Bolsonaro impedisse a posse do presidente Lula nas eleições de 2022. A informação, divulgada pela Polícia Federal, também tece como base a delação premiada de Mauro Cid. Além de Heng, Cid também delatou o fundador da Tecnisa, o empresário Maier Nigri. Segundo o delator, os dois pressionaram o então presidente a fazer com que o Ministério da Defesa produzisse um relatório mais duro sobre o processo eleitoral, de modo a virar o jogo. A conversa teria ocorrido em novembro do ano passado. Em janeiro deste ano, o dono da Avan foi condenado a pagar mais de 85 milhões de reais por coagir os empregados a votarem em Bolsonaro na eleição presidencial de 2018. De acordo com informações da Polícia Federal, a minuta do golpe foi apresentada para os militares em dezembro daquele ano, após ajustes no documento. Registros da porta e de celulares da Alvorada, no dia 7 de dezembro, embasaram essa linha investigativa da PF, que aponta a visita de Tércio Arnaud, ex-assessor de confiança do Bolsonaro e responsável pelo gabinete do ódio. Arnaud teve o computador apreendido na mega operação da PF. 2 dias depois, em 9 de dezembro, Bolsonaro enxuga os pontos da minuta do golpe e apresenta ao general Teófilo Gaspar de Oliveira. A minuta do golpe previa a prisão dos ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com as informações que constam no relatório da PF, o plano era executar a prisão de Moraes em dezembro de 2022. A conspiração golpista consta na minuta do golpe, que foi elaborada pelo ex-assessor de Bolsonaro, chamado Felipe Martins, e pelo advogado Amaury Feres Saad. Ambos entregaram o documento ao ex-presidente, em reunião onde Bolsonaro mudou o plano de próprio punho, mantendo apenas a prisão de Moraes e a realização de novas eleições. Ex-ministro da Defesa, o militar da reserva Walter Braga Neto, orientou ataques contra o general Tomás Paiva, após o militar ter sido escolhido por Lula para o posto de comandante do Exército. A informação foi divulgada hoje e consta no relatório da PF, que serviu como base para a mega operação contra a organização criminosa do entorno de Bolsonaro por suspeita de tentativa de golpe. Apontado como incitador do golpe dentro das Forças Armadas, Braga Neto orientou a ofensiva contra Tomás Paiva durante conversa com o ex-capitão do Exército, Ailton Barros, hoje expulso da corporação. Ele citou uma suposta visita de Paiva ao ex-GSI Eduardo Vilas Boas, onde teria demonstrado ser, abre aspas, PT desde pequenininho. Para fechar a cronologia do fracasso, Bolsonaro aguardaria os desdobramentos da tentativa de golpe nos Estados Unidos, para onde transferiu R$800 mil em 27 de dezembro de 2022. As informações da PF apontam que os investigados pelo roteiro do golpe ainda esperavam consumar o golpe após a eleição de Lula e sabiam dos atos ilícitos cometidos às vésperas e depois do pleito presidencial. De acordo com o documento da PF, abre aspas, alguns investigados se evadiram do país, retirando praticamente todos seus recursos aplicados em instituições financeiras nacionais, transferindo-os para os Estados Unidos para se resguardarem de eventual persecução penal instaurada para apurar os ilícitos.